Buenas! Neste vídeo iremos explorar a arquitetura YOLO V8, passando desde sua arquitetura e características básicas até como realizar o treinamento, testes e inferências. Caso você tenha se assustado com o tamanho deste vídeo, saiba que foi organizado para tentar transmitir o máximo possível de conhecimento desta arquitetura, inclusive de aspectos que para quem possui mais conhecimento na área, talvez não irá ter interesse. Por estes motivos, na descrição temos a separação dos capítulos deste vídeo, então sinta-se à vontade para pular para a parte que mais lhe interessa. Mas, se você quer ver o conteúdo completo e adquirir todo o conhecimento que foi adicionado neste vídeo, bora começar nossa jornada. Para começarmos, apresento-lhes o repositório oficial do YOLO V8, mantido pela Ultralights, com atualizações constantes. E tenho que admitir que o trabalho realizado neste projeto está fantástico e você irá perceber isso ao longo deste vídeo. O primeiro ponto a ser acrescentado é que não será necessário utilizar o repositório, pois existe uma biblioteca no Python que já leva tudo isso para lá. Mas, se você quiser ver o código e entender como tudo funciona, e inclusive realizar melhorias, o código está dentro da pasta Ultralights. Ou seja, para utilizar diretamente via código, permitindo mais facilmente customizações, basta baixar essa pasta e apontar para ela ao importar a biblioteca. Descendo para o README, temos logo no início uma comparação entre as versões 5, 6, 7 e 8 do YOLO. Depois, temos a biblioteca que acabei de comentar, pois apenas a instalando já será suficiente para realizar os treinamentos, avaliações, inferências e muito mais. Inclusive, iremos utilizá-la, mas deixamos para nos aprofundar depois. O que preciso comentar é que esta biblioteca possui duas formas de ser utilizada. Uma delas é chamada de CLI, onde dentro do próprio terminal pode ser chamado as funções que desejamos realizar, como neste caso que está sendo realizada uma inferência utilizando um modelo já treinado YOLO V8N em uma imagem na internet. Ou a outra forma é através da programação Python, onde será necessário importar a biblioteca e realizar as operações necessárias. Devido à maior flexibilidade, possibilidade de maior customização e utilização dos resultados, neste vídeo iremos ver apenas a versão em Python. Mas não se preocupe, pois ambas são praticamente iguais. E ao entender a versão em Python, basta apenas olhar a documentação e já irá entender a versão em CLI, que é relativamente limitada, mas tem seu charme. Partindo para os modelos, o YOLO não é só uma sigla bonita. Com ele é possível realizar classificações, detecção, segmentação e key points. E não podemos deixar de mencionar que este repositório já possui alguns algoritmos de tracking implementados, ou seja, permite olhar para múltiplos frames de um vídeo para analisar se o boundbox detectado consiste do mesmo objeto que já apareceu em frames anteriores, ou de um objeto novo. Estes algoritmos de tracking são muito utilizados, por exemplo, para realizar a contagem de carros e pessoas. Mas enfim, neste vídeo iremos focar apenas na detecção de objetos. Mas saiba que os outros serão praticamente iguais. E para finalizar o README, temos os modelos de detecção de objetos com seus resultados. Sendo que a versão com a letra final N é a arquitetura mais leve do YOLO e a X a mais pesada. Inclusive, também existe a X6, que não está nessa lista. É ainda mais pesada e possui resultados melhores. Já nas outras subdivisões, temos os modelos de segmentação, classificação e de key points, treinados para detectar partes do corpo. Mais para baixo, temos informações que não iremos abordar neste vídeo, e os contribuidores, até a versão atual deste repositório. Beleza, então vamos dar uma olhada na documentação que pode ser encontrada praticamente no início do README, acessando o link que está em YOLO V8 Docs. A documentação é bem completa, cobrindo praticamente todas as principais necessidades, e o que estiver faltando pode ser buscado nas perguntas realizadas pela comunidade dentro do GitHub, quanto no final de quase todas as páginas da documentação, que também possui uma seção de perguntas e respostas da página específica, e está aberto para quem quiser perguntar ou contribuir.
A documentação possui todas as etapas principais com fácil acesso, mas que não iremos explorar. Quando estivermos na parte de codificação, iremos mencionar algumas partes específicas que irão complementar o que iremos fazer. Então, saiba que existe essa possibilidade para entender ainda mais como tudo isso funciona. Não iremos entrar em detalhes na arquitetura do YOLO V8, até porque a documentação desta parte é relativamente limitada, e infelizmente até o momento não temos um paper ou uma página detalhando sua arquitetura, mas temos esta magnífica imagem criada pelo Rage King, que é um membro da comunidade. Caso você tenha visto outro vídeo no canal que falamos das principais arquiteturas do OnStage, incluindo o YOLO V3, deverá identificar algumas semelhanças, como o sistema de pirâmide, os upsamples e os 3 tipos de detectores. Mas calma lá, como já vimos, temos mais de uma versão dessa arquitetura, e elas são definidas por estes multiplicadores nesta tabela, tendo suas 5 versões, onde o D irá multiplicar os valores em azul que temos no bloco C2F, definindo quantas camadas de bottleneck irão existir. Já o W irá calcular a profundidade de algumas camadas e o Ration a proporção. Dessa forma, é possível escalar a arquitetura sem grandes esforços, resolvendo problemas que precisam de maior velocidade ou com maior acurácia. E ao contrário do YOLO V3, que vimos que utiliza âncoras, essa arquitetura utiliza o que é chamado de âncoras livres, que possui praticamente o mesmo conceito de termos grids. Porém, nas âncoras do YOLO V3 são utilizadas algumas posições pré-definidas, e o resultado do modelo é um offset que irá aprimorar essas âncoras, tornando-as nos boundbox finais. Já nas âncoras livres, essas pré-definições não existem, e o retorno da rede consiste literalmente do tamanho do boundbox, e não de um offset. A única ideia que continua funcionando igual é a posição X e Y, para indicar o centro do boundbox. Este, sim, continua igual, e seu resultado é um valor normalizado em relação ao tamanho do elemento do grid que está sendo analisado. Outro ponto que mudou, não temos mais 3 boundbox por elemento no grid, mas sim apenas 1, diminuindo a nossa saída. Já para calcular o tamanho dos grids, continua igual. Basta pegar o tamanho da imagem de entrada e dividir pelos strides, que continuam sendo de 8, 16 e 32, o que significa que nossas imagens de entrada precisam ser divisíveis por 32. Ou seja, se tivermos uma imagem de entrada de 640 por 640, iremos ter um grid de 80 por 80 para detectar objetos pequenos, 40 por 40 para objetos médios e 20 por 20 para objetos grandes. E para cada um dos elementos iremos ter 4 valores que irão representar o centro do boundbox e seu tamanho, mais uma lista contendo as probabilidades de cada uma das classes que o modelo foi treinado. Ou seja, temos um parâmetro a menos em relação ao YOLO V3, pois lá temos a confiança do boundbox e aqui ele não existe, e é utilizado diretamente a confiança da classe. E apenas mais um ponto que podemos comentar é que o YOLO V8 utiliza uma técnica chamada de Exponential Moving Average, ou pela sigla EMA. Ela praticamente consiste em, antes de iniciar o treinamento, criar 2 cópias idênticas da arquitetura, contendo exatamente os mesmos pesos, e o treinamento irá ocorrer normalmente, utilizando somente uma delas, onde ela irá realizar as inferências, calcular o loss, os gradientes e atualizar os pesos, assim como já estamos acostumados. Porém, na segunda rede também será atualizado utilizando os resultados da primeira rede, mas com uma intensidade menor, tendo uma curva de aprendizado mais suave e diminuindo os ruídos. Ou seja, a primeira rede faz todo o trabalho e a segunda apenas observa e aprende com uma intensidade menor, bem tranquilão. E no final do treinamento, acredite se quiser, mas a segunda rede tenderá a ter um resultado melhor. Por este motivo, a rede principal é excluída e a secundária toma o seu lugar para realizar as inferências pós-treinamento. Pois é, aquele coleguinha que vai para a aula e só fica olhando, no final pode inclusive te substituir.
Fique de olho. E para caso você queira editar essa arquitetura, existe uma forma muito fácil de fazer isso. Dentro do repositório oficial, podemos acessar Ultralights, CFG, Models e como neste caso estamos trabalhando com YOLO V8, vamos acessar V8. Nesta pasta, temos todas as arquiteturas para cada um dos cenários que já vimos que ele atende. No caso da detecção de objetos, o arquivo principal é yolov8.yalm. Acessando ele, temos exatamente aquela tabela que vimos na imagem da arquitetura, inclusive mostrando a quantidade de layers, parâmetros, gradientes e tempo de processamento. E logo abaixo temos o backbone e o head. Para entender essa estrutura é muito fácil. O primeiro valor consiste da entrada da camada. Se for -1, significa que o resultado do bloco anterior será a entrada do bloco atual. O segundo elemento será a quantidade de blocos. O terceiro, o que irá conter no bloco. E depois, os seus argumentos. Pulando para o head, podemos ver uma das nossas saídas, que é o Layer 15, onde são detectados objetos pequenos. Nesta parte, é feita a concatenação dos resultados até o momento com os resultados lá do quarto layer. E a mesma lógica é aplicada para os objetos médios e grandes. Ou seja, se desejar alterar a arquitetura, pode pegar este arquivo e levar até seu projeto. E quando for carregar o modelo, basta apontar para ele, como iremos ver mais para frente. Já que está pronto no repositório, vou mostrar duas de suas modificações. Voltando para a pasta V8, temos o arquivo YOLO V8P2. Descendo para o head, temos algumas camadas a mais, e inclusive podemos ver na última linha que agora temos 4 saídas. Pois nessa arquitetura foi adicionado no Layer 18 uma nova saída para também analisar a imagem utilizando um STROID de 4. Além dos outros 3 que já existiam na arquitetura padrão. Ou seja, iremos ter um grid ainda menor, buscando objetos extremamente pequenos. Mas, se você quiser o inverso, sem problemas. Podemos novamente voltar para a pasta V8 e dessa vez acessar o arquivo YOLO V8P6. Ela possui uma alteração parecida, porém, dessa vez foi adicionado um STROID de 64. Para buscar objetos extremamente grandes. Neste caso, vale ressaltar que o tamanho da imagem de entrada deixa de ser necessário de ser divisível por 32 e parte a ser por 64, já que nosso maior STROID é de 64. Então, se você deseja alterar a arquitetura padrão, já pode baixar um destes arquivos e realizar sua alteração, para quando formos fazer os treinamentos, você já ter o arquivo. Caso contrário, nem precisa se preocupar, pois eles já estão internamente na biblioteca que iremos utilizar. E calma lá, não se afobe, já estamos quase chegando na parte mais interessante que é o treinamento e seus resultados. Antes, preciso dizer que todo o código que iremos ver estão disponíveis neste repositório, caso queira utilizá-lo. E um ponto muito importante, é necessário preparar nosso ambiente de desenvolvimento. Para isso, será necessário apenas instalar a biblioteca Ultralights. No meu caso, eu utilizei o Python na versão 3.11.4 e esta versão da biblioteca. Mas aconselho a utilizar a mais recente que existe no dia que você estiver. E caso queira executar o Jupyter Notebook que está neste repositório, também será necessário instalar a biblioteca Jupyter Notebook. Ressaltando que não é necessário clonar este ou o repositório oficial do YOLO para realizar os treinamentos. Eu apenas criei este repositório para ter uma melhor organização e facilitar caso alguém queira replicar o que iremos fazer. Já dentro do meu repositório, precisamos organizar nosso dataset de treinamento. No meu caso, peguei um dataset disponível no Kaggle, que já está anotado utilizando o padrão do YOLO para realizar detecção de turbinas eólicas e torres elétricas, e estará na descrição caso queira utilizar. Apenas ressaltando que este dataset apresenta diversos problemas, e alguns deles eu até cheguei a corrigir. Por este motivo, vou deixar as anotações neste repositório para caso queira utilizar, bastando apenas baixar as imagens no Kaggle.
Algo muito importante é que precisamos ter os dados nessa estrutura, tendo as pastas de teste, train e valide, sendo que nessa parte não precisa ter necessariamente estes nomes, e a pasta de teste é opcional, não precisamos dela para realizar o treinamento. Já dentro delas, é obrigatório ter estas duas pastas com exatamente estes nomes, uma contendo somente as imagens e a outra contendo as anotações, tendo exatamente o mesmo nome que as imagens, porém com extensão de .txt. E nem preciso dizer que deve estar no formato do YOLO, tendo a classe e as coordenadas normalizadas. Porém, eu sei que provavelmente você irá querer anotar o seu próprio dataset. E para isso, pode ser feito utilizando ferramentas pagas ou gratuitas, como, por exemplo, o Label.me que vimos no vídeo de características básicas de detecção de objetos, e depois converter as anotações para o formato do YOLO, ou utilizar o Label.img. Infelizmente, esta ferramenta não recebe atualizações já faz um bom tempo, mas pelo menos ela atende às necessidades. Para realizar sua instalação, pode utilizar o comando pip install label.img, apenas com cuidado que a letra I é maiúscula. E já deixo um alerta aqui. Esta biblioteca possui um bug na versão superior ao Python 3.9. Por este motivo, recomendo utilizar o Python 3.9 ou inferior para utilizá-la sem problemas. Depois que ela estiver sido instalada, basta apenas digitar label.img no terminal, que ele irá abrir. Com ele aberto, em OpenDir, apontar para a pasta com as imagens. E em Change Save Dir, podemos selecionar onde será salvo as anotações. Como vimos, para realizar o treinamento, elas precisam estar em uma pasta separada. Então, se desejar, já pode criá-la. Neste caso, vou criar uma pasta qualquer, apenas para demonstrar. No lado esquerdo, lembre-se de confirmar que está no padrão YOLO, até porque essa ferramenta possui outros padrões. E com a ferramenta Rectbox, pode realizar as anotações. E eu particularmente acho essa ferramenta um pouco mais trabalhosa em relação à ferramenta Label.me, mas possui a vantagem de já nos entregar as anotações no formato necessário e possibilitar fazer alterações nas anotações já existentes. Após realizar as anotações, podemos acessar a pasta que salvamos os TXT. Algo muito importante dessa ferramenta de anotação é que ele precisa deste arquivo chamado de classes.txt. Se tentar abrir as anotações desta pasta e não tiver este arquivo, ele irá dar erro. Então, por exemplo, como eu desejo ver as anotações que baixei com este dataset e estão na pasta Labels, eu terei que garantir que o arquivo classes.txt exista dentro dela, o que no caso do dataset original ela não existia. Por este motivo, tive que criá-la, adicionando duas linhas, pois temos duas classes, podendo ter qualquer nome. Com isso, foi possível voltar para o Label.img, selecionar a pasta com as imagens e depois em Change Save Dir, selecionar a pasta com as anotações, permitindo visualizá-las e modificá-las. Agora que temos nosso dataset anotado e organizado, precisamos criar um arquivo YAML. No caso, já deixei um pronto chamado de Custom Dataset dentro do meu repositório, e ele é bem simples. Precisamos informar o caminho completo para a pasta do dataset, o nome das respectivas pastas, lembrando que o teste não é obrigatório, e caso não tenha essa divisão, pode deixá-lo em branco ou removê-lo, finalizando com o ID e o nome das classes que podem ser qualquer um. Beleza! Agora que temos nosso dataset e o ambiente de desenvolvimento pronto, vamos acessar o Jupyter Notebook que está no meu repositório. Podemos começar importando a classe YOLO dentro da biblioteca Ultralightz que instalamos anteriormente. E é com esta classe que iremos fazer praticamente toda a mágica acontecer. Neste bloco, podemos visualizar todas as arquiteturas pré-disponíveis, que inclusive estão naqueles arquivos que vimos anteriormente contendo a arquitetura do YOLO.
Neste caso, iremos utilizar a versão YOLO V8N, que é a mais leve. Vale ressaltar que esta é a lista completa, diferente da documentação que não está bem completa, e nem todas elas estão aparecendo lá. Nesta outra parte, iremos apenas modificar uma configuração da biblioteca para facilitar nossa vida, modificando apenas o local onde serão salvos os históricos de treinamento, validações e testes. Neste caso, coloquei na mesma pasta onde o Jupyter Notebook se encontra, pois como padrão ele salva tudo em Documents Ultralight. Agora sim, com tudo pronto, podemos iniciar a arquitetura, passando como argumento uma das arquiteturas prontas, ou chamar o arquivo com a arquitetura customizada que comentamos anteriormente, ressaltando apenas a necessidade de ter no nome do arquivo a palavra YOLOv, algum número, que neste caso é o número 8, e a letra que representa a escala da arquitetura, que está configurada dentro do arquivo. Já o resto do nome pode ser qualquer coisa. Com a arquitetura carregada, podemos chamar a função de treinamento, a qual possui diversos parâmetros e todos eles estão nesta página na documentação contendo suas descrições. Porém, vamos falar de alguns deles, que acredito serem os mais comuns de serem alterados. Começando apontando para o arquivo YAUME, que possui as configurações do nosso dataset que criamos anteriormente. Depois, a quantidade de épocas. Paciência, ou seja, se o modelo não melhorar durante essa quantidade de épocas consecutivas, o treinamento irá encerrar. Tamanho do batch, o qual aqui temos algo interessante. Se for configurado como -1, ele irá buscar o valor otimizado para a GPU que estiver sendo utilizada. Tamanho de imagem da entrada, lembrando que precisa ser divisível por 32, já que o maior stride da arquitetura padrão é de 32. Workers, que são a quantidade de threads que serão utilizados da CPU. Pre-trained, se será utilizado os pesos atuais da arquitetura carregada. Resume, para continuar o treinamento, caso esteja carregando um modelo que ainda não atingiu a quantidade total de épocas. Single CLS, para treinar um modelo como se tivesse somente uma classe, ou seja, se tivermos um dataset contendo 10 classes, elas serão unificadas e tratadas como se fosse somente uma. Project, para definir a pasta onde será salvo os resultados, mas nesse caso já fizemos isso utilizando a função settings anteriormente. Box, para adicionar prioridade no loss do boundbox, buscando melhorar o I/O e a localização do objeto, aumentando o recal, porém sacrificando o precision. E caso não saiba o que é precision e recal, temos um vídeo no canal que vimos métricas básicas na inteligência artificial, inclusive contendo exemplos de ambas as métricas aplicadas em detecção de objetos, e está na descrição. Já o CLS é utilizado para adicionar prioridade na classificação das classes dos boundboxes, e DFL para priorizar as bordas dos boundboxes. Interessante quando temos muitos casos que o limite do objeto é difícil de ser definido, como em casos que estão borrados e com pouca nitidez. Val, se deve ser executado o dataset de validação no final de cada época, ressaltando que desativar este parâmetro acelera o treinamento, mas perdemos a evolução dos resultados. Por fim, temos alguns argumentations pré-definidos, e para ver todas as opções, pode ser acessado esta página da documentação. E com tudo configurado conforme a necessidade, pode ser iniciado o treinamento, que irá mostrar todos os parâmetros, a arquitetura utilizada, algumas informações de hiperparâmetros e do dataset, o qual deve ser dado um pouco de atenção, pois se for detectado algum problema, ele irá alertar nesta parte, sendo que nem todos os problemas ocasionam na interrupção do treinamento, apenas a exclusão dos casos problemáticos. E logo em seguida, temos as épocas de treinamento. No meu caso, já executei todas elas,
E como a validação estava ativada, tenho em cada uma das épocas os resultados do treinamento na primeira e segunda linha, contendo os loss, e na terceira e quarta os resultados da validação, contendo a precisão, recal, minha verde precision, considerando um I/O de 0.5, e na última coluna, que não está aparecendo o nome completo, é o minha verde precision de 0.5 a 0.95. Caso não saiba o que isso significa, temos um vídeo de métricas utilizadas em detecção de objetos na descrição, e lá vemos tudo sobre elas. E as últimas informações consistem de uma tabela mostrando o resultado conjunto e individual das classes do dataset de validação. Se voltarmos para a nossa pasta principal, podemos acessar Runs e Detect. Como realizamos apenas um treinamento, temos apenas a pasta Train, que contém os resultados do nosso treinamento. Nesta parte não irei me aprofundar, mas em resumo, temos a matriz de confusão, gráficos com diversas métricas de resultados e inclusive 2 que mostram uma análise do dataset de treinamento. Neste caso, inclusive podemos ver que o dataset que utilizei está extremamente desbalanceado. Também temos alguns exemplos de batches de treinamento com as argumentations aplicadas e os resultados da validação, tendo em uma das imagens as anotações e a outra contendo as inferências. Por fim, temos a pasta Weights, que contém os pesos que tiveram o melhor resultado e a última época treinada. E um ponto interessante aqui é que caso não tenhamos treinado até a última época ou até atingir o patience, que encerra o treinamento automaticamente, você irá perceber que estes arquivos irão pesar mais do que os que foram disponibilizados para realizar o fine tuning. Por exemplo, nesta pasta aqui tem uns checkpoints de um treinamento utilizando exatamente a mesma arquitetura, mas que não chegou até o final, ficando com um tamanho maior. Isso ocorre porque durante o treinamento, os checkpoints são criados contendo os valores de otimização, Exponential Moving Average, que consiste na cópia da arquitetura durante o treinamento, que inclusive comentamos anteriormente, e no formato de float 32. E quando o treinamento é encerrado, os checkpoints são recriados, porém sem os valores de otimização e da arquitetura EMA, já que eles só possuem utilidade para o treinamento, e os pesos são salvos em formatos de float 16, o que deixa o modelo com a metade do seu tamanho. E sim, isso pode diminuir sua acurácia, mas te garanto que é algo praticamente insignificante. Voltando para o nosso Jupyter, deixo vocês com uma carta na manga. Caso eu tenha encerrado o treinamento antes do fim da quantidade de épocas, consequentemente tendo um modelo mais pesado do que o necessário, pode executar esta função, que irá fazer exatamente os mesmos passos que são realizados quando é atingido a última época de treinamento, removendo as informações desnecessárias para as inferências, e seu servidor de produção irá agradecer. Caso queira continuar o treinamento do modelo, mesmo após realizar essa operação, não tem problema. Basta importar ele inicialmente e chamar a função de treinamento novamente, porém com o parâmetro resume desativado, já que não temos mais os otimizadores. Inclusive, é exatamente isso que fazemos ao utilizar os modelos disponíveis online. E agora que temos nosso modelo treinado, podemos realizar sua avaliação. Novamente deixei o link para a documentação onde temos todos os argumentos para esta função, o qual estou utilizando somente alguns. Apenas para garantir, podemos carregar nosso modelo que foi salvo em disco e na função de validação informar a pasta onde os resultados serão salvos, caso já não tenha configurado anteriormente. Tamanho da imagem de entrada, batch, confiança mínima para aceitar o boundbox, valor do I/O para realizar o no-maximum suppression, ou seja, para remover boundboxes redundantes. Save JSON para salvar um JSON contendo todas as detecções, onde para cada detecção irá conter o nome da imagem, a classe, as coordenadas do boundbox e sua confiança. Save Hybrid irá salvar as imagens das detecções, aparecendo tanto a anotação quanto a inferência na mesma imagem.
E já alerto você, pelo menos na versão que estou usando, que é a mais recente até o momento, possui um bug neste argumento. Toda vez que ele estiver ativado, os resultados ficam distorcidos, apresentando valores muito acima do valor verdadeiro. Então, tenha cuidado ao analisar os resultados quando este argumento estiver ativado. E por fim, temos o split para informar qual parte do dataset será utilizado, podendo ser o de treinamento, validação ou de teste. Lembrando que eles são aqueles que foram configurados no arquivo YAML antes do treinamento. E os resultados dessa execução também ficam salvos na pasta runs, a mesma onde os resultados do treinamento foram salvos, inclusive contendo arquivos semelhantes. Já no output da célula, temos a mesma estrutura que vimos no final do treinamento. E caso tenha percebido, também estamos salvando os resultados na variável results e podemos ver o que foi armazenado nela. E praticamente consiste dos mesmos valores que a tabela que foi mostrado no terminal, apenas com algumas informações adicionais, mas que são interessantes, como a chave box, que além dos resultados que já vimos, possui outras métricas. Inclusive os resultados armazenados nesta variável pode ajudar a automatizar a busca por melhores hiperparâmetros. Ok. Agora que já temos nosso modelo pronto e avaliado, está na hora de realizar as inferências. E assim como as etapas anteriores, temos uma função pronta para isso. E novamente, segue o link para a documentação com todos os parâmetros dessa função. Nosso primeiro passo é carregar o nosso modelo treinado e utilizando a função predict, podemos passar uma imagem ou um vídeo que está armazenado local, pois a função consegue abri-los. Mas, se você preferir, também pode passar uma URL de uma imagem na internet, ou a imagem carregada em PIL no formato RGB, ou em OpenCV no formato de BGR, ou muitos outros que podem ser conferidos na documentação. Caso queira passar mais de uma imagem ao mesmo tempo, basta apenas criar uma lista contendo todas as imagens que deseja passar. Ou seja, não existe desculpa. Praticamente qualquer coisa que você passar, a função será capaz de processar e nem precisa se preocupar se está em RGB ou em BGR. A própria função identifica isso e corrige conforme a necessidade. No mínimo, temos que parabenizar os envolvidos, pois isso facilita muito a nossa vida. Já o resto dos parâmetros consiste da confiança mínima para aceitar o boundbox, I/O para o No Maximum Suppression remover boundbox redundantes, tamanho da imagem, se deseja que seja aberta uma tela para visualizar o retorno ao executar a função, save para salvar a imagem ou vídeo com os boundboxes na pasta runs que vimos anteriormente. Save txt para salvar as classes e boundboxes em um arquivo .txt, exatamente igual às da anotação. SaveConf para também adicionar no txt a confiança do boundbox, ressaltando que para este parâmetro funcionar, o SaveTxt precisa estar ativado. SaveCrop para recortar e salvar as regiões dos boundboxes, ou seja, realizar os crops. Projects para definir a pasta que será salvo os arquivos e resultados, que no caso já configuramos anteriormente. E por fim, Stream, para definir se vamos executar as inferências ao executar a função, salvando todos os resultados na variável que estamos apontando, ou apenas criar um gerador, sendo necessário executá-lo depois em um loop separado. E bom, caso você esteja executando um vídeo ou muitas imagens, é recomendado utilizar esta função como verdadeira, pois o armazenamento dos resultados de todos os frames irão consumir uma quantidade significativa de memória. Apenas para ter uma noção, eu executei um vídeo de 37 segundos e isso consumiu aproximadamente 7 GB de memória RAM. Mas não se preocupe, iremos ver isso melhor logo. Para uma única imagem ou poucas imagens, não tem problema em manter desativado e realizar inferência ao executar a função. E logo abaixo, temos os resultados para uma imagem. E aqui está o principal motivo para ocupar tanta memória. Para cada uma das imagens, ou no caso de vídeos, para cada um dos frames,
será criado essa estrutura contendo as informações dos boundbox detectados, keypoints e máscaras, caso esteja utilizando essas arquiteturas, no caso não estamos, nome com seus IDs das classes, e a imagem original utilizada para fazer a inferência. Terminando com o shape original, caminho para a imagem ou vídeo, resultado da arquitetura de classificação, que não é o nosso caso, onde foram salvos os resultados e o tempo em milissegundos para executar cada etapa da inferência. E as informações mais importantes são dos boundboxes. Como comentamos, estão em boxes, que é um objeto e para acessá-lo basta chamar sua chave. Apenas lembrando que os resultados estão em uma lista, pois para cada imagem ou frame os resultados estarão em um elemento diferente. Como neste caso apenas passamos uma imagem, então temos apenas um elemento. E ao executar este código, iremos ter inicialmente um alerta, apenas para dizer que a chave boxes será descontinuada e foi substituída por data, que contém a mesma informação. Já o CLS contém a classe dos boundboxes detectados na imagem. Conf, suas confianças. Data, as coordenadas x1 e y1 superior esquerdo e x2 e y2 inferior direito do boundbox com os valores relacionados ao tamanho original da imagem, seguido pela confiança e a classe. ID e IsTrack são preenchidos somente quando é utilizado algum algoritmo de tracking, no qual não iremos nos aprofundar neste vídeo. Origin Shape é o tamanho da imagem original. Shape consiste do shape da chave data, contendo quantidade de objetos detectados e as 6 colunas com as informações padrões que acabamos de ver em data. X, Y, W, H são as coordenadas x e y central do boundbox e W e H são o tamanho total do boundbox, considerando o tamanho da imagem original. Já o x, y, w, h, n são os mesmos valores, porém normalizados entre 0 e 1. XY, XY são as mesmas coordenadas existentes em datas para o ponto superior esquerdo e inferior direito do boundbox, finalizando com XY, XY, N, que são as mesmas coordenadas, porém normalizadas. Em resumo, essas 4 chaves possuem as mesmas informações, mas com uma padronização diferente. Beleza, sabendo como realizar as inferências e interpretar os resultados, vamos ver a função string. Como comentamos, ela é recomendada quando estiver utilizando vídeos. Neste caso, vou passar um vídeo que está na minha pasta local e informar string como verdadeiro. E como podemos ver, seu resultado é um generator, podendo ser executado ao adicionar um for, onde em cada interação será executado o frame e armazenado somente o seu resultado na variável, o qual pode ser processado da forma que for necessário. E logo em seguida será substituído pelo resultado do próximo frame, não ocupando muita memória RAM. E vale ressaltar que as informações dos argumentos continuam valendo, ou seja, se quiser salvar o vídeo, os resultados e os crops, basta marcar como verdadeiro que a cada interação ele irá salvando os resultados, da mesma forma que se estivesse utilizando o string como falso, porém sem ocupar tanta memória. E apenas para nos divertirmos mais um pouco, nessa parte do Jupyter foi realizada a inferência desta imagem. Primeiro utilizando a biblioteca Pil para carregar a imagem e passar ela já carregada na função de inferência. Utilizando a variável de resultados, pegamos as coordenadas dos boundboxes e utilizando a função crop do Pil, realizamos o crop do primeiro objeto que foi detectado. Ou seja, sem a necessidade de salvar o crop em disco, e sim tudo em tempo de execução, podendo passar este crop para outro sistema a realizar outros processamentos. Mas, se você preferir a biblioteca OpenCV, também podemos carregar a imagem utilizando ela, para então rodar no nosso modelo, recebendo o mesmo resultado. Porém, dessa vez, teremos que fazer uma conversão dos valores para inteiros, algo que no Pil não é necessário.
E isso se mostra obrigatório porque iremos realizar um slicing, que só aceita valores inteiros, para cropar a imagem. E neste caso, apenas estou convertendo para Pillow para conseguir visualizar mais facilmente dentro do Jupyter Notebook, mas o crop já está pronto dentro da variável ImageCVCropped. E com essa última brincadeira de cropar as imagens, chegamos ao fim deste vídeo. Como comentei no início, tudo foi organizado para transmitir o máximo possível de conhecimento dessa fantástica arquitetura, que infelizmente ainda não temos um paper para deslumbrar. E espero que eu tenha atingido este objetivo, permitindo que você saiba como funciona e como fazer os próprios treinamentos e inferências nos projetos mais audaciosos que você tiver. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Pois.